Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos falar para você a respeito dos contrastes intra-regionais dentro da nossa macro-região Nordeste. Então vamos dar uma olhadinha aqui na abertura da nossa aula. Bom, pessoal, nós estamos falando aí a respeito do Banco do Nordeste e queremos entender um outro tópico lá do nosso edital que fala sobre os contrastes intra-regionais. Bom, a nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender lá o que são contrastes intra-regionais. A palavra intra significa dentro, portanto, é um contraste entre as sub-regiões do própria macro-região Nordeste. Portanto, nós estamos falando lá dos contrastes entre a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. De maneira geral, esses contrastes podem ser divididos em alguns pontos. Por exemplo, nós podemos comparar as características físicas, climáticas, de relevo e vegetação entre a Zona da Mata e as demais regiões do interior. A partir de agora, nós vamos chamar de sub-regiões do interior o Agreste, a área do Sertão e o Meio Norte. Podemos comparar também com dados econômicos, sociais e ambientais. Então vamos lá, vamos perder tempo não, vamos falar um pouquinho a respeito desses contrastes. Primeiro, você se recorda que a área da Zona da Mata é uma área do clima tropical, semiúmido e úmido. Portanto, nós vamos encontrar lá um domínio de duas massas de ar, né? A massa equatorial atlântica e a massa tropical atlântica, que garante lá temperaturas mais elevadas e uma umidade. Nós sabemos que esse clima se caracteriza lá por um período de chuvas intensos em parte do ano e relativamente uma quantidade menor de chuvas em outro período do ano. Nós sabemos também que essa área é uma área onde nós vamos encontrar a presença dos rios perenes, que são rios permanentes do Nordeste brasileiro. Nós sabemos que a vegetação é uma área de Mata Atlântica, portanto, uma vegetação de árvores altas, latifoliada, densa, com grande biodiversidade. Nós sabemos também que o solo dessa região é um solo fértil, um solo rico em nutrientes, argiloso, que nós chamamos de solo de massapê. Portanto, a região da Zona da Mata, de maneira geral, é caracterizada pela porção litorânea do Nordeste e, portanto, com essas características físicas que nós delimitamos para você. À medida que nós vamos ao interior, nós vamos passar primeiro pelo Agreste. E nós sabemos que o Agreste está lá no Planalto da Borborema, é uma zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Nós vamos encontrar um clima na parte mais a leste do Agreste, um clima próximo do tropical. Já na porção oeste, nós vamos encontrar um clima mais próximo do semiárido. Portanto, com domínio ainda da massa equatorial atlântica e tropical atlântica, porém, deixando as chuvas no momento lá a leste do Planalto da Borborema e a oeste o período de seca. A massa passa, mas vira quente e relativamente seca. Nós vamos encontrar nessa região uma vegetação de caatinga, portanto, casca grossa, raiz profunda, arbustiva, retorcida. No período em que não chove, a vegetação fica acinzentada, daí o nome caatinga, mata branca, formada lá por xerófitas, vegetação adaptada à seca e cactáceas. À medida que eu vou para o oeste, na depressão sertaneja, nós vamos encontrar o sertão. E aí, nós já sabemos, um clima semiárido, portanto, com elevado índice de insolação, elevadas médias térmicas, pouca amplitude térmica anual, índice pluviométrico muito baixo, na média 600 milímetros ao ano. A vegetação é a de caatinga, que a gente acabou de caracterizar para você, e o relevo lá
é a depressão sertaneja. À medida que eu vou mais para o oeste, já no Maranhão, quase fronteira com o Pará, eu encontro o meio norte. E no meio norte, nós sabemos, nós vamos encontrar lá um clima diferente, se ele for mais próximo do sertão, característica mais próxima, né, do semiárido. À medida que eu vou para o oeste, característica mais próxima de cerrado. E, portanto, uma vegetação de mata dos cocais, babaçu, carnaúba, palmáceas de uma forma geral, o buriti e tantos outros. Bom, a gente sabe então que nós temos aí uma diferenciação sob o ponto de vista físico, em termos de clima, relevo e vegetação. Mas as diferenças intra-regionais são maiores quando nós observamos, por exemplo, a questão econômica. Na faixa leste do território, zona da mata, nós vamos encontrar lá, via de regra, a área mais urbanizada, mais ocupada e a área mais industrializada de todo o Nordeste. O Nordeste vem passando por uma longa transformação a partir aí, sobretudo, da década de 1990. Parte do setor econômico e industrial tem saído da região Sudeste e Sul e migrado parcialmente para o Nordeste. Resultado, nós vamos ter o desenvolvimento de uma indústria na costa leste do território, o polo petroquímico de Camaçari, o polo automotivo, o porto de Pecém, o porto tecnológico lá, inclusive ligado à Universidade Federal, né, da Paraíba. A gente vai poder perceber uma série de iniciativas que coloca a zona costeira como uma área de franco desenvolvimento. Área mais urbana, mais ocupada, portanto de maior densidade demográfica, maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, atividades econômicas, sobretudo, calcadas no setor secundário, portanto, indústria e construção civil, e o setor terciário, a área de comércio e serviços. Nós vamos perceber que nós ainda temos uma área de agricultura. Se a gente olhar lá para o recôncavo baiano, nós temos o ressurgimento, né, do setor de agropecuária, sobretudo em agricultura, com plantio de uma cultura perene, que é a do cacau. Nós temos o avanço em algumas regiões de canaviais que voltam, né, a ter uma área importante. No entanto, à medida que nós vamos em direção ao interior, as atividades econômicas mudam, basicamente para o setor primário, portanto, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, e em alguns casos o setor de comércio e serviços, que nós chamamos de terciarização das atividades econômicas, que é o crescimento do setor terciário. Observe lá a Feira de Caruaru, que é um exemplo claro do desenvolvimento do setor de comércio com polo de moda. Observe aí, pessoal, que a gente tem, então, características econômicas distintas, né? Nós temos, ao longo do São Francisco, uma agricultura irrigada, de frutas tropicais, voltadas sobretudo para exportação, plantação também que entra de algodão, temos milho, temos soja, temos plantio de uva voltada para a produção de vinho e de suco. A gente vai poder observar que saindo de lá e indo para o sertão, nós temos basicamente uma agricultura e pecuária de subsistência e o desenvolvimento lá de um comércio regional e também do setor de serviços. À medida que eu vou para o meio norte, as atividades econômicas se voltam, sobretudo, para uma nova atividade econômica na região da Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, lembrando que Tocantins não faz parte da região Nordeste, mas nessa região do Matopiba nós temos o desenvolvimento marcante, né, do setor de plantio de arroz, de feijão, de milho. A gente vai observar também o plantio de soja e o avanço da cultura algodoeira. Portanto, mudando as características que tradicionalmente foram para o extrativismo vegetal, né, do babaçu, da carnaúba, do buriti, da oiticica. A gente observa que essas atividades continuam acontecendo nessa região.
Porém, o avanço do Mato Piba com a fronteira agropecuária vem mudando as características dessa região. Bacana? Antes da gente continuar, vamos botar isso no quadro? Vem para cá. O que nós estamos falando para você, né? Nós estamos dizendo que quando nós analisamos os contrastes... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da Lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, da Lá Concurso, eu garanto para vocês, aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá.